Olá, tudo bem com você? É com muita alegria que nós estamos lançando o Leve. É um podcast que tem, o objetivo de trazer algumas reflexões, algumas histórias, falar sobre as dúvidas, as coisas que a gente se questiona mesmo ao longo da vida e trazer um pouquinho mais de leveza para o nosso dia a dia, apesar dos pesos, das dificuldades que a gente tem que enfrentar, porque isso todo mundo tem que enfrentar, perrengue, todo mundo tem. Mas como é que a gente pode lidar com essas coisas de uma forma mais tranquila? Porque, na verdade, a gente sempre pode escolher, né? Ou a gente vai passar a vida lamentando, reclamando, maldizendo, né? Ou a gente vai ter que passar pelas mesmas coisas, mas buscando ver uma forma de aprendizado, uma forma de crescimento, e isso é nossa escolha, porque a gente não pode escolher as situações que a vida nos apresenta. A gente não tem como escolher, né? Mas a gente pode escolher sim como a gente vai passar por essas situações. E aí é que está a grande sacada. Então, pensando nisso tudo, né, nessa forma um pouco mais tranquila de enfrentar o que a gente tem que enfrentar, que eu e a Patrícia Joe resolvemos nos unir, porque essa é uma busca muito nossa, né, Paty? E esse projeto levou um tempo para ser construído e a gente queria compartilhar isso, né, que é uma busca muito nossa também, né, Paty? É isso mesmo. Oi, gente, que prazer, que união maravilhosa, Vivian. Muito bom estar aqui com vocês, os nossos seguidores, internautas, né? E a Vivian disse tudo, porque se a dor é inevitável, o sofrimento, ele é opcional. Até quando podemos e vamos sofrer por conta de alguma situação? Ah, Patrícia Joe, você é pura gratidão e alegria. Será que vai ser um programa só de leveza? Será que vai, Vivian? Pois é, eu acho que a gente vai falar de vários temas, né, Patrícia? O importante é isso, é realmente a gente trazer a leveza, mas em vários aspectos da nossa vida, né? O que você acha? Conta aí, vamos contar um pouquinho sobre as coisas que a gente vai discutir aqui no Leve. Pois então, o Leve, gente, vai trazer para vocês todos os temas que vocês sugerirem. Afinal de contas, quem vai fazer o Leve são vocês, os nossos seguidores, ouvintes, telespectadores, não é mesmo? E vamos ter também entrevistados, né, Vivian? Sempre aqui uma pessoa, uma autoridade no assunto para trazer informação, conhecimento, leveza. Vamos aprender. O objetivo, eu acho ótimo quando a Vivian fala a questão do leve, não é só elevar, relevar, mas também levar informação, não é isso? Sim, levar. E a forma que a gente leva, né, a nossa vida. Então, a gente quer justamente isso, que vocês também participem com a gente, sabe? Que mandem as suas reflexões, as suas dúvidas. E aí a gente vai estar aqui discutindo, conversando sobre esses temas e também trazendo pessoas para nos ajudarem nessas reflexões. E o legal é que é o seguinte, a Patrícia, por exemplo, Paty, ela todo mundo conhece como locutora, apresentadora, jornalista, mas a Patrícia tem uma experiência de vida e profissional também que vai ajudar muito a gente nessa nossa conversa, né? A Patrícia é advogada, já passou por situações diversas, né, Patrícia? Na sua profissão também, né? Exatamente, Vivi. Assim, gente, atualmente eu já fiz 78 divórcios. Imagina quantos casais eu já não atendi. Você que tá aí me ouvindo, que já passou pelo meu escritório, sabe da minha experiência como advogada, né? E a Vivian também foi um presente divino na minha vida. Por quê? Porque Vivian, todo mundo conhece, né? A Vivian sempre invadiu as nossas casas pelo telejornal, aquela jornalista, apresentadora muito querida, séria, competente. Mas a Vivian também tem uma vasta aí bagagem como terapeuta sistêmica, consteladora. Isso vai agregar muito, né, Vivian? Eu acho, Paty, sabe, que a nossa vida, ela é sistêmica. Né? Nós não vivemos sozinhos. O que quer dizer sistêmica? Sistema é o sistema mesmo, né? E a nossa vida, ela é compartilhada. A gente não vive sozinho. E eu comecei a perceber, claro, depois da minha vida de jornalista, como, né, comunicadora, que eu queria comunicar de uma outra forma. Como? Sabe? Que eu gostaria eu não queria só levar notícias, eu queria trocar
trocar experiências. E a vida, ela é muito boa quando ela é compartilhada, ela fica muito mais leve quando a gente compartilha. E aí que eu falei, não, eu acho que esse caminho, eu preciso escolher uma outra coisa para estar junto com isso. E a terapia é justamente isso, né? Eu fui me especializar na formação como terapeuta sistêmica, fui fazer formação em psicologia positiva, na área de desenvolvimento humano. Então, assim, fui trazendo elementos que pudessem ajudar nessa minha nova carreira, né? Porque eu saí da televisão, mas a comunicadora continua em mim, não tem jeito. Com certeza, né? A gente nunca deixa, né, de ser. Transição maravilhosa, né? E é legal, Vivi, a gente contar para os nossos seguidores como que nós resolvemos, assim, nos unir, né? Muito tempo nós começamos, assim, a desenvolver essa ideia, esse desejo, manifestamos esse desejo para o universo, não é isso? Pois é, eu acho que, Paty, sabe que a gente começou a conversar sobre isso a primeira vez que você me entrevistou. Que foi logo que eu mudei de carreira, né? Saí do jornalismo e estava começando como terapeuta de família, e a gente tive com você, e nós começamos ali a tecer já alguma coisa e percebendo toda a nossa sintonia. Afinidade. Né? Afinidade. Então, o Leve surgiu há muito tempo, foi trabalhado com muito carinho, com muita dedicação. E muito zelo. Muito zelo. E é isso que a gente quer compartilhar, né? Essa forma que a gente busca pra gente mesmo. É verdade. Agora vamos contar pro seguidor, Vivian, como que nós definimos o nome do podcast. Eu vou deixar pra você contar. Ô, gente, imagina, Vivian toda elegante, toda séria, e eu espevitada. Todo mundo sabe como é que eu sou, né? Atrapalhada também, divertida. Mas aí, falei, Vivian, minha filha já tem 9 meses esse projeto, vai nascer, a criança vai nascer. Exatamente. Aí saímos para jantar e olhamos uma para outra, como estamos assim de frente agora. Falei, amiga, como é que vai chamar o nosso produto, o nosso podcast? Tem que ter um nome. Qual é o nome dessa criança? Qual é o nome da criança? De repente, uma pura sintonia. Olhamos assim uma para outra, falamos juntinhas. Leve! Foi exatamente assim, né? Foi muito. A gente estava comentando alguma coisa e de repente a palavra leve veio junto. Veio. E ela sintetiza, né, Patrícia? Eu acho assim, essa busca que é importante, porque a vida é difícil mesmo, gente. Não, né? Todo mundo enfrenta problemas. É isso. Só que a gente pode olhar para ela com leveza. É a nossa escolha. Essa é a nossa escolha. E aí eu tô pensando aqui na nossa conversa, me lembrei que eu conversei com a Isabelle Scalabrini, né, que eu trabalhei com ela há muitos anos, e ela gravou pra gente. Ai, que tudo, gente! Falando um pouquinho do que ela acha que é ser leve, o que é leveza pra ela. E aí eu queria então que a gente ouvisse. Vamos ouvir? Vamos ouvi-la. Sabe o que é ser leve para mim? É estar de bem com a vida. Aí você vai dizer, é fácil? Não, não é. As notícias que chegam são muito tristes, né? A gente trabalha muito, é difícil cuidar dos filhos, a gente pega engarrafamento até na porta de casa e fica ansioso, fica muito estressado. Mas eu acho que procurar essa leveza é uma tentativa, é uma atitude que a gente deve ter de, por exemplo, de não se preocupar com as coisas que não são importantes, né? A gente encontrar felicidade em pequenas coisas, na nossa rotina, por exemplo. Eu adoro levantar de manhã e tomar um café com leite na mesa, assim, então eu separo um tempo para isso, né? Eu curto as coisas que eu tenho, eu curto a minha casa, eu curto aquele momento, aquilo é um momento leve, é um momento de felicidade, né? Eu acho que a gente tem que tentar sorrir o máximo que a gente puder, não ter rancor, né, de outras pessoas. Eu tenho uma experiência que eu sou muito falante, eu sou muito conversadora, eu sou muito observadora e eu gosto de sair pela rua olhando para as pessoas, cumprimentando. Eu entro numa portaria, eu entro no elevador, na sala do dentista, eu dou boa tarde, eu dou bom dia, eu puxo um papo e ali começa uma conversa em que você troca experiências, em que você aprende, né? Em que você ensina um pouquinho, que aí você pode comparar e valorizar tudo que a gente tem. Eu acho que a gente tem que valorizar, sim, tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou no nosso dia a dia. E acreditar que tudo dá certo no final, né? Não se preocupar com antecedência, né? E se preocupar com o outro também, né? Eu acho que gentileza
por exemplo, né, traz leveza. Você concorda? Essa é uma boa conversa. Tchau. Maravilhosa! Gente, espetacular, né? Isso que a Isabela falou, gentileza traz leveza. Isso é de uma importância tão grande, porque a Isabela falou várias coisas que eu, assim, destacaria, sabe? Por exemplo, quando ela fala que a gente não se preocupar com coisas que não merecem preocupação, né? Isso às vezes é muito difícil, porque a gente quer ter controle de tudo. E nós não temos, E não né? temos. Definitivamente não temos o controle. Não temos. E aí a gente sofre demais por isso. Então eu gosto muito dos filósofos estoicos, né? Que uma das coisas que eles falam era muito isso, né? A filosofia estoica defende muito, assim, da gente se ocupar, e isso é interessante, não é se preocupar, é se ocupar de fato daquilo que a gente tem controle. E a gente tem controle do outro? Não. Né? A gente não tem controle do outro. A gente tem controle do trânsito, né? A Isabela até falou sobre isso. Tem trânsito na porta de casa? Não. A gente não tem controle nem da nossa saúde. A gente pode cuidar da saúde. Prevenir. Mas depois que a gente está doente, por exemplo, a gente tem controle daquilo? Não. Qual a única coisa que a gente tem controle? Dos nossos sentimentos, né? Dos nossos pensamentos. Das nossas emoções. Então o foco deve ser esse, né? O que eu posso controlar? Bom, eu não posso controlar o outro, se o outro tá falando mal de mim, se o outro… né? Eu não tenho controle. Entrega. É ele. Né? É dele, não é? É dele, não é meu? Exatamente. Entrega o presente pro verdade. outro, não fica com ele. Então esse foi um ponto legal. Outro ponto muito bacana que a Isabela falou, que eu acho que esse daí você… Olha, é com você, Patrícia. Gratidão, né? Ela falou muito sobre isso, assim, também. De ter, de valorizar as pequenas coisas. É verdade. Olha, um beijo pra Isabela. Eu sou fã da Isabela. Que mulher competente, referência, né, maravilhosa, Vivian? Maravilhosa. Um beijo pra você, Isabela. E ela falou uma coisa que eu tento praticar no meu dia a dia, né, Vivian? A tal da gratidão. Eu tenho slogan, gratidão e alegria, mas gratidão não é da boca pra fora. Gratidão, a gente precisa realmente sentir, respirar, vivenciar a memória do coração. Porque eu acho que a gratidão é isso, é a gente achar assim, meu Deus, eu tô tendo tantos presentes diários e eu faço muito pouco. É a gente se reconhecer num estado, a nossa insignificância, porque eu acho que o mundo tá do jeito que tá, sabe, Vivian? Por conta, assim, das pessoas, do egoísmo, as pessoas se acharem demais, as pessoas acharem que são muito, sendo que, na verdade, nós somos um grãozinho de areia, não é mesmo? A gente é isso, né? Um grãozinho de areia. O outro quando a gente começa a ver o outro, e aí tem que ter uma atenção, né? O outro é mais importante que eu, mas calma, né? Não é em tudo. O outro é mais importante que eu em que sentido? Bom, a felicidade do outro é importante. É muito importante. E se eu penso só na minha felicidade, no meu prazer, no que me atende, as minhas ações, elas serão sempre egoístas. E o egoísmo não leva à felicidade. Definitivamente não leva ao bem-estar, né? À leveza. Leva à exclusão, né? Leva à exclusão. Que é o bolinho, gente, aquele desmancha bolinho, né? Assim, tem gente que desmancha bolinho. E aí eu falo o seguinte, ela falou outra coisa também que me impactou muito, a questão do rancor. Tem gente que guarda rancor, né? Você ter mágoa do outro é você tomar veneno e querer que o outro morre, não é isso? Adoro essa frase, é exatamente isso. E aí você fica pesado, você fica com aquela expressão assim, muito pesada e tal. Então assim, eu acho que 3 coisas ali que a Isabela disse. Gratidão, que é exercitar a memória do coração. E é legal porque ela falou aí uma coisa junto com a gratidão que é bacana também, é olhar assim, olhar para o que eu tenho para todas as coisas boas que eu Valorizar. tenho. Valorizar coisas pequenas, gente. Não é valorizar assim, eu preciso de algo muito grande para ser feliz. Não. A gente é feliz porque é grato. A gente não é grato porque é feliz. É diferente. É né? Então, quando a gente passa a observar o café da manhã em família, ou pequenas coisas.
isso, a gente olha para o que tem e não para o que falta. É. E isso é uma escolha também, né? Se a gente tá sempre olhando para o que tá me faltando, eu vou estar sempre insatisfeito. É treinar o olhar, né, Vivian? Porque tudo começa com os olhos, né? Sim. A partir do momento que você tem aquele olhar favorável, que você desenvolve a gratidão, que você deseja o bem pro outro, que você… Ela termina perguntando, gentileza gera leveza? Ou se gera? Demais. Porque se eu sou gentil, às vezes eu sou aquela pessoa que eu não sei direito alguma coisa, mas eu me coloco a serviço do aprendizado, da gentileza de tentar ajudar o outro, da empatia de tentar sentir, né? Sentir o que o outro tá sentindo. Sim. Então você transforma o ambiente. Totalmente. Não é? Tem gente que às vezes o ambiente tá mais ou menos, só de chegar com a gentileza, com a alegria e tudo, você transforma e todo mundo quer você por perto. Porque para você ser interessante, você tem que ser interessado. Claro, com certeza. Tá interessado no outro, né? Está interessado no que você está fazendo, interessado no seu ambiente, interessado no seu trabalho, no que quer que seja. Tá de corpo e alma, né, amiga? Tá de corpo e alma, tá de corpo e alma. Isso é super importante. Uma situação também que a Isabela me chamou a atenção é valorizar as pequenas coisas. Porque o que tá acontecendo hoje? O mundo tá tão doido, as pessoas estão tão assim corridas, que às vezes você tem um desejo, você tem um sonho. Aí você pede pra Deus, você tem a sua fé, você se esforça, corre atrás daquele sonho. Mas aí, antes daquele sonho se tornar realidade, você já quer outra coisa. Ou então você mal conquistou aquilo, mas você já não tá satisfeito mais. Aquilo já deixou de ser relevante pra você. Então são as pequenas coisas, os pequenos presentes diários. A gente esquece, né, que o nosso sonho, o que a gente tá tendo hoje, muitas vezes foi o nosso sonho do passado, né? E a gente não consegue valorizar o que a gente já conquistou. E isso eu acho que é um olhar muito da nossa sociedade mesmo, dos nossos tempos, essa coisa muito materialista, né? E muito voltada para o que eu vou conquistar, o que eu vou conseguir. Né? Pro novo, sempre para o novo. Mas assim, e além disso, eu acho que a gente está transformando o horário do recreio no dia todo da aula, sabe? Ai, que ótimo. No seguinte sentido, porque a vida, assim, a vida ela realmente exige da gente, e a gente está aqui para aprender, é para crescer, para evoluir, para se tornar uma pessoa melhor. Eu acredito muito nisso, né? E essa nossa sabedoria vai nos dando força para lidar com as adversidades. Então, assim, a gente tem às vezes uma ideia de que o momento de alívio é o que deve ser a busca da vida. Então, por exemplo, eu estou vivendo um determinado problema e a gente não consegue suportar aquele problema, suportar olhar para aquilo. O que a gente faz? Não. Então eu mereço fazer compras. Eu mereço tudo. Eu mereço tudo. Ou eu mereço namorar. Ou eu mereço comer. Eu mereço qualquer coisa. E a gente não suporta aquele problema. Só que quando a gente faz isso, a gente se esquiva de uma grande oportunidade de aprendizado. Então, assim, quando a gente olha para aquela situação difícil, não é trazer peso, eu tô sofrendo, isso é horrível para mim. De mim, vitimizando. Se vitimizando. Não, olha, bom, a vida me apresentou isso, tá? O que eu vou fazer com isso? Quando a gente olha para essas dores que a gente enfrenta, a gente vai criando internamente capacidades. A gente vai desenvolvendo virtudes, vai desenvolvendo força. E essa força é que nos permite enfrentar um novo problema, porque a vida apresenta. A todo instante, né? Se a gente se distrai, porque é isso, a maioria das vezes, como você estava falando, né, Paty, assim, a gente só busca distrações. E quando a gente se distrai, a gente perde a grande chance de aprender e evoluir. Não é que tá errado não, gente, tem que ir pra festa mesmo, tem que ir pra balada, adoro. Tem que se divertir, é bom, adoro também. Mas, desde que isso não seja uma fuga. Exato. Não dá pra gente fugir. Exato, o tempo né? todo. Não tem jeito. Você disse uma coisa muito bacana, Vivian, porque às vezes a gente tá vivendo aquele tormento. E a gente não tem a resistência necessária, né? Eu percebo muito isso como mãe também, né? Às vezes os pais, o que tem feito hoje em dia?
dia, amiga. Eles estão ali tentando aliviar as dores dos seus filhos. Não deixa a criança sofrer por nada. E aí você cria casca de ovo, Sim. né? Qualquer coisa, criança é frágil, adolescente é frágil. E você esquece que é naquele tormento que você vai criar resistência, força para vir para o alento. Você concorda? Demais. Isso é super, assim, é fundamental na educação, é fundamental nos relacionamentos de uma forma geral, porque a gente não pode privar o outro. Essa questão da ajuda, ela é muito delicada. Às vezes a gente quer evitar que o outro tenha uma dor. E esse outro, com os filhos, então, isso é um desafio pra gente. Mas até nas relações mesmo de marido e mulher, de colegas, com os pais, a gente quer tirar a dor do outro. O que eu faço para que ele não tenha aquela dor? Que ele não sofra. Que ele não sofra. É difícil ver alguém sofrendo, né? É claro que é alguém que a gente ama. Mas, ao mesmo tempo, essa ajuda ela tem que ser muito bem pensada. Como você falou, com os filhos, se a gente tira deles a oportunidade de passar por uma experiência difícil, pela frustração, pelo não, a vida não vai fazer isso. E aí, quando eles não vai perdoar, e quando eles estiverem diante de situações desafiadoras, eles vão ter condição de lidar com elas? Vão estar com casca de ovo, né? Frágeis. E assim, a gente deixar o outro sofrer a dor que lhe cabe também é uma forma de amor. Porque a gente mostra, olha, eu acredito em você. Você vai dar conta. Você vai dar conta. Você e se é não capaz. Se der tudo errado, eu aqui. estou aqui. Isso, eu estou aqui. Aqui meu colo tá aqui, meu ombro tá aqui. E é assim que a gente vai apoiar. Mas não dá pra tirar o outro do caminho que ele tem que seguir. Olha, Vivian, agora me veio à cabeça, sabe o quê? Situações que mudam no nosso dia a dia. Às vezes a gente tem uma rotina, a gente tem um trabalho, a gente tá consegue tudo certinho. De repente, o que acontece? Um convite à mudança. E isso aconteceu com um amigo seu, um amigo meu. Exatamente. Pois é, o Fernando Rocha, né, que a gente também trabalhou junto e ele teve uma história aí de muito tempo na televisão e aí, enfim, às vezes a vida nos surpreende com mudanças. E como que a gente lida com essas mudanças? Isso também é uma coisa importante. Vamos ver o que ele falou? Vai, tô curiosa. Agora! Olá pessoal, eu sou o jornalista Fernando Rocha. Eu tenho muitas qualidades, mas uma das principais qualidades que eu tenho e gosto de falar sobre elas é que eu sou mineiro de Belo Horizonte e tenho uma felicidade imensa de falar sobre as coisas que acontecem por aí. E agora eu quero falar sobre o podcast Leve, da Patrícia e da Vivian, duas amigas queridas, duas grandes jornalistas, um podcast que tem um tema que mexe muito com a minha carreira de vida, carreira profissional, carreira emocional. Durante 3 décadas eu trilhei um caminho muito específico na TV Globo, apresentei o programa Bem-Estar e isso fez parte da minha formação profissional. Tenho muito orgulho de ter feito essa jornada, mas quando ela muda, quando eu preciso retomar um outro caminho, quando eu olho para trás, o que eu encontro de suporte para tentar um novo giro dessa roda, que hoje gira muito bem, é a leveza que eu encontro. Então eu gosto muito de falar sobre esse tema, sobre a palavra leve, sobre ser leve em um mundo pesado. Até tem um livro sobre esse assunto. E estou muito feliz de dar boa sorte, de desejar bons ventos, bons caminhos para esse podcast que fala sobre algo tão indispensável nos dias de hoje. Eu acho que a leveza é um combustível para a gente seguir em frente, porque a gente tem que olhar para a gente mesmo com mais leveza, com menos cobrança, e isso faz com que a gente tenha mais condição de rir da gente mesmo, de olhar mais para os nossos acertos e menos para os nossos erros. Quando a gente tem leveza no caminho, a gente tem também leveza no coração. Vida longa para o podcast. Super beijo para você, Patrícia, Vivian. Em breve eu quero estar aí sendo entrevistado por vocês. Saúde, tudo de bom.
Que prazer, meu querido. Convidadíssimo já, né? Convidadíssimo. Não, pois é, gente, podem contar. Fernando vai estar aqui com a gente também, né? Ai, com certeza, né? Um beijo pra você, Fernando. Fernando é uma referência, alegrava muito as nossas manhãs. De repente teve esse convite pra mudar assim a situação, né, de vida dele, e ele desenvolve um trabalho maravilhoso. Eu acompanho muito o Fernando pelo Instagram, ele é a esposa dele. Sim. Eles fazem um trabalho muito de caridade Lindo. também com as crianças em São Paulo. Então é muito legal quando vem o convite. Se você não fica resistente, abre-se uma porta imensa, gigante. Mas você sabe que eu mais prestei atenção no que ele disse, Vivian? E você também, seguidor, deve ter prestado? O poder do auto-perdão. De parar com essa cobrança demais. Eu tenho que Sim. fazer isso, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Gente, a gente não tem que nada. Não tem que nada. Não é? E se perdoar, né? E se permitir e deixar que a gente consiga levar de acordo com o que a gente já traz. Porque o Fernando falou isso, né? Assim, olha, o que eu olhar mais para o que eu tenho de positivo do que o que eu tenho de negativo. Sim, a gente deve olhar para as nossas limitações. Claro, é importante. Olha, eu tenho uma dificuldade nisso, eu posso desenvolver. Legal, com certeza, a gente deve estar sempre buscando o nosso aprimoramento, mas sem esquecer das nossas qualidades e focando nas nossas qualidades, nos permitindo, nos perdoando. E outra coisa interessante também, né? A vida nos surpreende muito. E a gente não sabe nada, né? Nada mesmo. Nada. Então, assim, às vezes as portas se fecham. E aí que tá, né, essa escolha, assim, eu vou lamentar por isso mesmo? Eu vou realmente ficar arrasado porque aquilo não deu certo, porque essa porta se fechou para mim? Só que a gente não compreende, nesse momento de dor, claro, a gente vai sofrer. Mas a gente tem um olhar otimista, um olhar leve para essas dificuldades. A gente vai ver que com um pouco de tempo as coisas se ajeitam e às vezes elas mudam justamente porque a gente tem algo melhor para fazer, algo diferente para fazer. Lá na frente a gente frente. vai entender isso, vai ver isso, né? Vai ver. É. Naquele momento, né, eu imagino assim, quando você sai de um emprego ou é demitido, enfim. Claro, tá, ninguém gosta de ser demitido. Não é uma coisa boa. Mas às vezes aquilo é o que estava precisando, é o que você estava precisando para ser impulsionado para algo melhor. Uma separação é difícil, é muito difícil. Delicado. Ser traído é delicado, ser traído. Ou aquilo acabou, aquela história já não funciona mais. Então, falando aí também dos relacionamentos, sim, dói. Mas aquilo, às vezes, é o que você precisava para dar uma transformação na sua vida e encontrar realmente o que vai te deixar feliz. É o mais ciclo realizado. que se fecha, O né? ciclo que se E fecha. se você não fecha direito, o que acontece, Vivian? Não, você vai ficar preso naquilo, a lição vai precisar ser repetida. A verdade é essa, né, gente? Enquanto a gente não aprende, a situação ela vai se apresentar novamente. E às vezes você deve estar se perguntando, eu tenho várias amigas, eu mesma inclusive, falo assim, gente, será que isso é pra mim mesmo? Ah, meu Deus, tô passando por isso, eu não mereço. Eu não mereço aí. O não mereço, ele tá sempre no nosso vocabulário. Tô passando por essa situação, será que é isso mesmo? Será que o endereço é certo? Como diz a minha irmã gêmea, Karine Kelvia, não existe endereço errado, querida. Você tá se achando a florzinha do deserto? Não tem endereço errado, não tem. Aquilo que se tá vindo porque a gente precisa. Até o nosso inconsciente, ele acaba atraindo situações, e isso não tem nada de psicodélico, gente, não tem nada de viagem, não tem nada disso. É uma coisa científica mesmo, comprovada. Né? Comprovada, a psicologia mostra isso. Jung fala muito disso, então assim, quando você tem o seu inconsciente, as situações elas vão se desenhando de uma forma para que você vivencie determinada experiência, até que você consiga superá-la. Né? E é assim, a vida é assim, a gente vai precisando de aprendizado, senão a gente fica estagnado. Sobrepor, não é mesmo? Totalmente. Elevar. É. Gente, então, se você tem uma situação assim, nós vamos contar muitas situações. Imagina, 78 divórcios, tem muitos casos de família. A Vivian também tem muitos casos de terapia, né, envolvidos. Sim. E você que é o nosso seguidor, pode aproveitar agora mesmo, entrar aí no Instagram da Vivian,
Fala seu perfil, Vivian. Vivian Santos, _oficial. E o meu é o @PatriciaJoe, DIOU. Pode entrar, tá aí na tela para você os nossos endereços. Entre agora E também mesmo. aqui no chat também, no chat né? também, no nosso chat no aqui. YouTube. Pode mandar por lá, né? As dúvidas, as perguntas, às vezes quer comentar alguma coisa. É verdade. Né, para a gente poder discutir aqui, tá refletindo com, às vezes, né, trazendo entrevistados também para poder nos ajudarem nessas reflexões. Claro, e se você tiver com vergonha, às vezes a pessoa não quer se expor, pode mandar pelo direct também, não tem Isso. problema nenhum. A identidade também não vamos revelar. Prometo. A gente conta o caso, mas não conta o santo. Não conta o santo. Porque nós vamos Conta o falar milagre, muito, né, Vivian? Com certeza. Falar e escutar também a quantidade de entrevistados. Eu achei tão interessante que no dia que você revelou lá no Instagram a nossa parceria, o que teve de entrevistados, fontes, se dispondo a vir no nosso podcast. Muito legal isso, né? Porque quanto mais a gente compartilha, novas ideias surgem. Isso que é muito bacana, né? A conversa, o diálogo, a proximidade. Olho a olho. Olho a olho. A Isabela falou isso também, né? Assim, que ela gosta de sair, conversa com um, fala bom dia pro outro. Essa troca, a gente cresce muito no contato com o outro. Na verdade, a gente cresce no contato com o outro. Ninguém cresce isolado. Sozinho. Não tem como, a gente cresce. Por isso que até quando eu fui fazer a minha formação na área da psicoterapia, eu escolhi a terapia sistêmica justamente por isso. Porque ela trabalha muito o indivíduo na sua relação com o outro. Na coletividade. Na coletividade. E a gente cresce assim. A gente não cresce sendo isolado. Vou me isolar. Tem o seu mérito também, claro, uma introspecção. Olha, eu vou fazer uma importante. declaração aqui, gente. Já tô aprendendo a ser mais elegante com Vivian, a falar mais pausado. E você, o que você tá aprendendo Eu tô precisando comigo? aprender a ser mais solto, então, É bom, porque dá essa mistura, né, Paty? Acho que essa mistura vai ser boa. É isso que dá o equilíbrio, Dá o né? equilíbrio. E a vida é equilíbrio, né? Uma das leis, inclusive uma das leis da constelação familiar, eu sou consteladora familiar também, e uma das leis da constelação familiar é o equilíbrio, né? E as relações, elas precisam muito de equilíbrio. Quando a gente tem um desequilíbrio na relação, um dá mais do que o outro, por exemplo, tóxica, né? tóxica, ela fica tóxica e um sai. É como uma balança, né? Se a balança não está equilibrada, se está desequilibrada, esse que está, às vezes, ganhando, ele sai mesmo. Então, assim, a gente está voltando aqui, né? Esse equilíbrio é importante, né? Às vezes uma pessoa mais extrovertida com uma mais recatada. Gente, olha, eu acho o podcast tudo de bom, sabe por quê? Porque é uma maneira que você tem, às vezes assim, a Karine Tavares falou isso lá também no Instagram, um beijo pra ela, falou, olha, vocês vão fazer parte da minha caminhada, né? Coloca ótimo. lá e manda ver, vai caminhando e vai escutando Vivian Santos, PatriciaJoe e os nossos entrevistados. Claro, com certeza. Tudo isso faz com que a gente traga para o nosso dia a dia. Você falou constelação, amiga. Eu acho que nós temos aqui uma responsabilidade de trazer muita coisa sobre constelação familiar. O tanto que pode te ajudar. Dá uma pincelada. O que é constelação familiar? Eu acho que é um tema que vale mesmo, um podcast. Não Vamos vale? fazer um, né? Pois é. E inclusive a área jurídica está usando demais a constelação familiar, já tem um bom tempo. Existem algumas controvérsias, tem pessoas que não concordam, enfim, isso para tudo na vida. Para tudo. Ninguém é unanimidade, gente. Então, é verdade. eu acho que o importante é sempre a gente abrir a nossa mente para ouvir, né? Não existe, não é uma verdade absoluta. Não, isso é assim ou é assim. Não, vamos ouvir. Vamos construir. Vamos construir. Eu estou estudando filosofia. E aí, eu estou adorando que uma das coisas que a gente fala é muito isso. Olha, será que é? Não é? O filósofo faz isso. O filósofo sai perguntando. Ele está buscando a verdade. E a busca, mas não tem uma verdade absoluta Faz o ali. experimento. Faz o experimento, vê, observa. Aquilo faz sentido para mim? Não faz? E a constelação familiar, ela traz, assim, enormes benefícios, muitos, né? A gente passa a olhar para as relações de uma forma totalmente diferente. Então, eu acho que eu vou deixar de mistério, sabe? Próximo? Eu vou, pra gente falar sobre isso depois. Olha, eu vou dar só um spoiler. Então vai. O que a constelação mudou na minha vida. E você pode dar o seu depoimento mesmo. Foi essa questão de aprender a honrar, uma forma que a gente tem de honrar a vida é sendo feliz. Esse negócio de trazer história assim, porque eu sofro muito, sou muito triste, porque minha vida foi muito difícil. A vida nem sempre tem que ser difícil, gente. Nós estamos aqui para ser feliz. Sim. Então, isso a constelação clareou. Sabe quando tem miopia, que fica embaçado assim?
clareou na minha né? vida. Tirou. Essa questão de achar que pai e mãe são responsáveis pela felicidade da gente. Gente, pai e mãe já deu a vida pra gente. Uhum. Coitado deles, para de cobrar muito de pai e mãe. É. Vamos ser adultos e vão ser felizes, não é isso? Paty, isso que você falou, assim, tem pessoas que estão, sei lá, com 50, 60 anos sofrendo porque meu pai não me deu aquela bicicleta naquele Natal que eu queria tanto. Tô exagerando aqui, sabe? Ou então por coisas seríssimas. Minha mãe me abandonou. Não me deu atenção. Não me deu atenção. Imagina. É claro, a dor, ela é legítima. Ela é legítima. Mas a gente, quando a gente pensa de uma forma um pouquinho mais ampla, e é como você falou, né? Os nossos pais, eles nos deram o nosso bem mais precioso. É como se a gente ganhasse, assim, 1 milhão e ficasse cobrando 1 centavo. Mas você não me deu aquele 1 centavo. A vida é o bem mais importante. E quando a gente começa a olhar para os nossos pais dessa forma, a gente resolve muita coisa na nossa própria vida. E aí a gente consegue trazer mais prosperidade, porque, bom, eu recebi o que eu precisava, eu posso sair deste lugar infantil de reclamar porque eu não tive isso na minha infância, eu tive essa dificuldade, aquilo não veio para mim dessa forma como eu queria. O que eu posso fazer? E a melhor maneira da gente honrar os nossos pais, os nossos antepassados, é tendo uma vida boa. É vivendo feliz. Plena. Então, assim, o nosso grande objetivo é viver bem, né? Claro, com os percalços do caminho, isso existe. Mas, tipo, já me recompus, estou medicada. Pronto, estou medicada. Exatamente. Agora eu posso brilhar, né? É o brilho aí. Não é? O brilho me cutucando. Ó o brilho, tá vendo? Ó o brilho cutucando. Mas é isso, os pais da gente, os antepassados carregaram um piano, agora a gente pode tocar a música. Né? E os nossos filhos vão fazer uma sinfonia. Que ótimo, então, assim, lindo. Constelação é um pouquinho disso, foi só uma pincelada aqui no finalzinho do nosso podcast de hoje. Prometemos trazer aqui para falar, né? Um tema sobre isso, porque eu acho que tem muita gente interessada nisso, muitos seguidores pediram isso também nos nossos comentários, não é isso? Verdade. Eu acho que é isso, né, Paty? Vambora hoje? Olha, vamos comemorar esse primeiro podcast de muitos, gente. Que alegria, viu, Vivian? Muito bom, né? Estou muito alegre. Vou pedir licença poética para Ana Cristina Lovato. Leve, eleve, releve, nos leve com vocês no Spotify, no YouTube e no Instagram. Maravilhosa, gente. Muito bom! Muito bom, nota 2. Não, nota 10. Gente, foi ótimo, foi muito bom, né? Esse primeiro de muitos que virão aí e a gente espera vocês. Mandem seus comentários, as suas dúvidas, os seus questionamentos, seus desabafos. Vamos fazer aqui também uma sessão de terapia. Tem muita gente que fala, Vivian, você atende, não sei o quê. Tá super complicado meu horário. Então vamos fazer aqui, gente? Vamos fazer aqui uma sessão de terapia também. Terapia coletiva. Terapia coletiva é ótimo, terapia em grupo é excelente. Foi muito bom, né, Paty? Prazer, amiga. Que alegria, que presente. Sonho realizado é obra. Hoje tá aqui o nosso castelo. É isso mesmo. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Até mais.